Olá a todos, eu sou Eduardo Alves, sou articulador de Sociologia do Pré-Universitário do Governo de Sergipe e hoje vamos debater a sociedade de risco. A escolha desse tema se faz decorrente da atual conjuntura em que estamos vivendo, no exato momento, no presente, com a crise da pandemia. Então, sobre a luz da sociologia, o que podemos refletir ah, diante dessa nova forma ou das modificações que virão de acordo com o contexto que se sucederá tanto ah, no presente, no atual momento, como as consequências do futuro, né? E trago para vocês essa discussão de risco, pois ela é algo que se discute já na sociologia, principalmente com o pensamento desse camarada aqui, que vocês podem ver, já falecido, que foi um dos principais sociólogos da contemporaneidade, o Ulrich Beck, né? E o conceito de sociedade de risco se dá justamente com a obra dele, de igual nome, né? Então vou fazer aqui uma introdução sobre quem foi Beck, né? Bom, um sociólogo alemão, impactou todas as ciências sociais, psicologia, filosofia, sociologia, geografia, uh, no decorrer do século XX, né? Bom, o que ele focava principalmente? Eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, ó. Ele consagrou suas análises focando nos aspectos do processo de modernização, tá, gente? Ó, então praticamente toda a sociologia contemporânea vai discutir o que? A modernidade reflexiva, tá? É o que Bauman chamaria de modernidade líquida, tá, gente? Então todo o projeto da modernidade, desde o surgimento do Estado-nação, a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, a introdução do capitalismo, depois a introdução da sociedade industrial e todo esse arcabouço social que levanta as ciências humanas a refletir sobre a modernidade, é, é o plano de fundo, né, do arcabouço teórico do Ulrich Beck. E desse panorama de sociedade ou modernização reflexiva, né, para quem já conhece o Bauman, seria a modernidade líquida, né, ou para Anthony Giddens seria a modernidade tardia, é onde o Beck ele vai estruturar o seu conceito de risco, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Ok, deixa eu passar agora. Ok? Então ele contribui com suas análises sobre o trabalho e desigualdade, né? Então como é que a sociedade se estrutura dentro de um sistema capitalista de produção, onde o modus operandi se dá através do trabalho e da realização do trabalho, e como isso se configura de acordo na sua espacialidade tanto geográfica quanto social, né? Então ele está preocupado com os processos de desigualdade e não apenas os processos de desigualdade socioeconômico, né? Mas desigualdade de gênero, desigualdade entre os países, né? A desigualdade aí fazendo contraponto à equidade. Bom, fez seus estudos na sociologia, filosofia, psicologia e ciências políticas, tudo na Alemanha, na cidade de Munique, né? Foi um dos mais influentes, como eu já disse, né? Sociólogos contemporâneos. E quando ele ganha mesmo a sua notoriedade é justamente com o ponto que nós queremos debater hoje aqui, para que a gente possa começar a refletir o que está ocorrendo na crise do coronavírus,
Mas serve também para a gente pensar outras crises da sociedade moderna, a crise do meio ambiente, as queimadas na Amazônia, a crise da política, a crise da democracia, a crise do trabalho, eh, a crise do próprio Estado-nação, das fronteiras. A gente pode pensar, inclusive, uma sociedade de risco quando a gente pensa os processos migratórios, eh, os novos fluxos migratórios, né, do Oriente Médio para a Europa, os novos fluxos migratórios aqui na América Latina, né, em especial a questão da Venezuela. Então, esse livro aqui, pessoal, tá? É, do Ulrich Beck, A Sociedade de Risco, é um livro muito denso. Eu fiz uma resenha dele. Vou disponibilizar para vocês no final da nossa aula aqui. Eu vou mostrar o link de um blog que eu estou desenvolvendo, na verdade. E quem quiser ler a resenha para ficar absorver mais o conteúdo desse conceito, pode ficar à vontade, tá? Bom, então em 1986, ou seja, já tem um certo tempo, né? Tem aí pelo menos 33 anos. A sociedade de risco ele vem para mudar não, mas dar um norteamento de como podemos refletir essa sociedade moderna, essa sociedade pós-industrial, tá? E agora a gente vai entrar aqui nos aspectos teóricos do que seria esse conceito da sociedade de risco, tá? Então, em primeiro passo, ó, Beck está pensando na sociedade que se originou da revolução técnico-científica informacional, ou seja, nós estamos falando o tempo todo dessa sociedade da revolução industrial. O que é isso, pessoal? Sociedade moderna, né? Então, a qual o que se baseia na racionalidade técnica, no afastamento, aquilo que Weber chamaria, né, de racionalidade ou afastamento, desmagistificação do mundo, né? Ou se afastar da magia do mundo mágico e ir para o mundo racional, né? Que resulta do que? No mundo industrial, ok? É aquilo que o Marx estava falando, né? O Karl Marx, né? Tão querido e tão odiado. A transformação da natureza e propriedade, né? Marx fala da primeira, da segunda, das demais naturezas sempre se transformando em propriedade. Para Marx seria o que? A propriedade seria o que? A mercadoria, tá, gente? Então o Beck ele está bebendo aí de várias fontes, tá? Ele está bebendo de todo o arcabouço das ciências sociais e obviamente ele vai partir, né, dos clássicos Marx, Weber, Durkheim, o que é o risco se não uma anomia no linguajar de Emile Durkheim, né? Ele também está pensando aqui, ó, sistemas de classes, né, típico do sistema capitalista de produção, e é exatamente a sociedade de classes. Deixa eu apagar aqui, é exatamente a sociedade de classes. Eita. É exatamente a sociedade de classes que conduz o que? A condição de risco permanente, né? Essa condição de risco aqui, ó, permanente. Já já a gente vai explicar o que é risco, tá? E no seu arcabouço teórico ele divide a modernidade em duas fases, né? O que ele chama de primeira modernidade, que é aquela que é a introdução realmente do mundo moderno, racional, baseado que está nação, liberdades civis, surgimento de democracias,
a fixação dos territórios e das fronteiras, e a segunda modernidade, aquelas da simultaneidade muito mais próxima à nossa contemporaneidade, né? Essas respostas simultâneas. Mas olha só, ele está pensando isso aqui na revolução da microeletrônica dos anos 90, ou dos anos 80, ó, foi escrito lá em 86. Era a revolução da eletrônica, os primeiros microcomputadores pessoais estavam surgindo, a telefonia estava se desenvolvendo e o mundo estava muito mais globalizado do que o pós-guerra, podemos dizer assim. Obviamente que nos anos 2020 nós avançamos muito mais, mas esse arcabouço teórico ainda serve nos dias de hoje. E essa segunda modernidade corresponde ainda à contemporaneidade, né? Respostas simultâneas das demandas sociais complexas, né? Ah, vamos avançar. Ah, bom, o que Beck está retomando em sua obra é o que? Os acontecimentos que marcaram a humanidade no século XX e XXI, né? E a gente pode pensar aqui dois grandes processos, tá, gente? Né? O que ele traz, na verdade, né? Como eu disse, a gente poderia pensar vários outros aspectos, mas a gente tem aqui as duas grandes guerras e um acidente que marcou o período em que Beck estava escrevendo o livro, que foi o acidente nuclear de Chernobyl no mesmo ano da publicação. Uh, então, olha só, o que foi as grandes guerras se não foi algo que advém do processo civilizatório, do processo racional, da busca pelo território, o uso de novas tecnologias, o TNT, o avião, metralhadoras, todo o aparato técnico científico que desenvolveu armas atômicas, né? O Beck fala muito da era da radiação, esse perigo radioativo, o perigo nuclear, né? Porque hoje nós vivemos numa segurança ontológica, como diria Giddens, mas a gente está num risco latente. O que impede um vazamento de uma usina nuclear ou uma crise dos mísseis na contemporaneidade independe de nossa vontade individual. Então, são sistemas racionais, políticos, digamos assim, o Estado-nação, que detêm a possibilidade e o poder de colocar não só um grupo de pessoas, mas toda a sociedade global em risco, né? E nesse sentido, o que a gente está vivendo com a pandemia do coronavírus é o que? É que para o vírus e para o risco não existe fronteiras, não existe racionalidade técnica que barre isso. Então o risco é latente. Ora, claro que no caso do coronavírus o processo se dá de maneira não produzida pela sociedade humana, né? Inclusive o que se tem notícias é de que foi por conta da tradição, né? A, não, a tal famosa sopa do morcego. Mas olha só, a questão da pandemia é que ela, assim como o acidente nuclear, ela colocou toda a sociedade em risco, independentemente de quem é rico, de quem é pobre, de quem está nos países desenvolvidos, como Itália, França, Espanha, que estão com números absurdos de mortos, Estados Unidos agora aí superando atualmente no dia dessa aula aqui da gravação, superando o número de mortos da China. Então o risco hoje ele é global. Então olha só essa palavra global. O processo de globalização ele trouxe muitos benefícios, né? Fluxo de capitais, fluxo de pessoas, de cultura, hibridização,
multiculturalismo, a aceitação e tolerância das diferenças, mas em contrapartida ele também globaliza os riscos, o risco de armas atômicas, de guerras, uh, crise de refugiados na Europa, que era é um problema a ser resolvido ainda, e atualmente nós temos o caso do coronavírus, né? Uh, que, que é como a crise da gripe espanhola também, não respeita fronteiras, então é um risco global, né? Agora uma coisa interessante é que esse risco global ele está subjugado a um aparato agora sim racional da política, né? Olha só, nós brasileiros dependemos de políticas públicas da esfera municipal, da esfera estadual, da esfera federal e depende de nossa vontade, né? Quais medidas o nosso aparato político vai tomar ou está tomando para essa crise atual, para futuras crises, e depende da nossa vontade individual. Essas medidas políticas do jogo do poder político, ela não respeita as classes sociais, ela é holística nesse sentido. Apesar que o Beck, quando ele fala das desigualdades, ele vai dizer, olha, o risco ele é desigual de acordo com sua situação, vamos supor aqui econômica. Obviamente que o risco das periferias é maior, certo? Mas isso não exime também os bairros nobres do risco. Então o risco ele é para todos, apesar que tem gradações, níveis hierárquicos de probabilidade. Bom, isso é porque está subjugado a uma política, né? Assim como o Brasil está no cenário geopolítico, assim como os Estados Unidos também, as suas decisões, a decisão do presidente americano não impacta somente os Estados Unidos, vai impactar outras nações. O que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com órgão vinculado à ONU, estabelece para vários países e esse risco é compartilhado. Bom, o acidente de Chernobyl 1800 ou 1986 é o que o Beck estava pensando naquela época, né? Então temos aqui a imagem, né, do acidente da usina. Inclusive recomendo vocês assistirem, quem puder, a minissérie recentemente lançada pelo HBO, né? De nome Chernobyl, porque mostra exatamente esse jogo, como o aparato político racional, no caso aqui da ex-URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a princípio tentou omitir ali ou sufocar as informações e acabou ainda mais agravando ainda mais as consequências, né? E o risco extrapolou as fronteiras da União Soviética, de modo que outros países identificaram a radiação. Vocês podem ver aqui nessa figura que o alcance do vazamento de radiação de Chernobyl, ele praticamente atinge toda a parte ocidental da Europa, né? Isso aqui carregado com os ventos, enfim. E olha só, o risco de contaminação não ficou somente lá em Kiev, se eu não me engano, na Ucrânia, tá? Não, em Chernobyl, mas eu acho que era Ucrânia. Não ficou restrito em um lugar, se expandiu. E é exatamente isso que o Beck está pensando. Olha só, o advento, a tentativa do controle da natureza, como Marx diria, transformando em mercadoria ou em propriedade, no caso de uma usina nuclear, transformando a natureza em mercadoria chamada energia, tá? Para diversas finalidades, saiu do controle humano. E quando sai desse controle humano, o risco não é somente para aqueles responsáveis ou aquelas pessoas, aquele local. O risco ele se dá
globalizado, globalmente. Então vivemos no que o Beck vai chamar de uma sociedade de risco, tá? Que ultrapassa o que? Essas fronteiras reais e simbólicas. Gente, mas se a gente pensar, não Chernobyl, mas se a gente pensar o problema da fome, o problema da fome no mundo é algo que ultrapassa fronteiras, é algo que surge no arcabouço da sociedade de classes capitalistas, globalizada, certo? Mas tem um desequilíbrio aí, né? Atingir holisticamente as camadas mais pobres, menos favorecidas. Não respeita fronteiras também, mas coloca toda uma sociedade de risco, porque intimamente a fome está ligada também com criminalidade, desigualdade. Então são coisas que vai um puxando o outro, tá? Então essa sociedade de risco é a sociedade atual. O que a gente pensa viver em uma certa segurança, o que Beck está chamando a atenção, opa, para aí. Essa segurança, esse faz de conta do mundo contemporâneo, da revolução industrial tecnológica, né? Não é bem assim. Existem contingências a serem entendidas. Vou passar os slides. Bom, nesse sentido, ocorre o que? Uma socialização dos danos. Pessoal, aqui é danos, tá? Danos. A natureza e uma metamorfose social do perigo, né? Então, o perigo está intimamente, o perigo, tá? O que Beck chama a atenção para a distribuição dos recursos, é aquilo que eu estava falando, né? A riqueza e a distribuição de risco. A riqueza está intimamente ligada a isso aqui, ó. Quanto mais rico, talvez menos risco. Você corre numa sociedade globalizada, numa sociedade de risco. Quanto mais desigual você se encontra na hierarquia social, maior será a sua probabilidade de risco. Nesse sentido, a gente está falando agora aqui, por exemplo, pobreza, fome, mas também, por exemplo, ninguém vai colocar, por exemplo, no Brasil, um aterro sanitário no bairro de rico. Geralmente, quem são os bairros escolhidos ou quem vão morar próximo do aterro sanitário são os desiguais. Olha só como a sociedade racional, ela, a partir da sua desigualdade, ela coloca o risco, né? Aqui eu trago a imagem de 2011 como o acidente nuclear no Japão, Fukushima, né? Isso aqui é o Oceano Pacífico, gente, tá? Aqui tá o Japão. Olha só, chega até o continente americano e todo o Pacífico, aqui a Austrália, a Oceania em si. Como esse dano, esse risco natural, agora essa poluição de radiação, ela se espalha e ela não respeita. Um problema que ocorreu lá no Japão, em Fukushima, mas não é. À medida que passa suas fronteiras, não é mais um problema do Japão, é um problema do mundo, né? As consequências serão sentidas por todos, alguns mais, alguns menos, né? Alguns países sentirão mais, outros menos. No caso da pandemia do coronavírus, por exemplo, obviamente que quando essa pandemia chegar no continente africano com força, veremos algo como foi o Ebola ou como foi a cólera. Obviamente, porque o risco dos ricos ele vai ser reduzido por cada vez mais, e quem está desigual, desconectado do sistema econômico, numa situação não favorável, você vai se encontrar com maior dificuldade de combate no caso do coronavírus.
Bem aqui, se a gente parar e pensar a realidade do nosso Brasil, ah, a população mais carente são, está sendo os mais afetados. Serão os mais afetados também pelos vírus, porque depende basicamente do Sistema Único de Saúde, que pode colapsar. E também é o pessoal que está sentindo mais os, os danos à economia, né? São os informais que estão sentindo mais. Uh, E são os que estão mais à mercê da política, da vontade política, dessa racionalidade política que se mistura com formas e relações de poder que também tem aí interesse econômico, tem viés ideológico e tem algo muito maior do que o próprio problema do coronavírus por trás dessas decisões políticas, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Itália, quanto na França, quanto na China, né, que também omitiu inicialmente ali, tentou abafar, tudo isso porque essa tentativa de controlar o risco é natural do sistema político. Ele quer racionalizar tudo. Acontece que o risco ele extrapola. Vamos passar aqui. Então é mais ou menos isso que o Beck está pensando. E é mais ou menos isso que podemos, à luz de Ulrich Beck, pensar o quadro atual em que vivemos nesse exato momento aqui, 2020, né? Passar aqui. Bom, o que Beck está chamando a atenção aqui é que existe uma relação entre a ciência e a produção do risco. A própria ciência, ela pode ter o lado positivo, ela pode ter o lado negativo. Suponhamos que o acidente nuclear de Chernobyl só ocorreu por conta dos avanços da ciência. Suponhamos não, foi por conta da ciência. Entretanto, foi a ciência que também mitigou os danos, né? No caso do coronavírus, é a ciência que está mitigando os danos, né? É a ciência que está combatendo. Então existe uma relação direta entre a produção do risco. Se o risco ele é maior, se o risco ele é menor, às vezes inclusive é um risco criado pela própria ciência, tá? Como é o caso aí dos acidentes nucleares, como é o caso do aquecimento global, né? Obviamente que o aquecimento global só existe por conta de uma sociedade industrial, e uma sociedade industrial só existe por conta do avanço técnico-científico, né? O Beck chama a atenção, como eu já tinha dito, para os conflitos econômicos, políticos e sociais, né? Bom, todos esses estão vinculados a sociedade cada vez mais individualizada e cada vez mais industrial, né? Surgem então autoameaças que não podem ser controladas, né? O que é essas autoameaças? Ameaças que nossa própria sociedade produz, tá? Essas desigualdades sociais, desigualdades políticas, econômicas. Inclusive ele fala, tem uma parte lá do livro dele que ele está falando inclusive da desigualdade de gênero dentro dos domicílios. E aí a gente pode refletir a sociedade de risco e feminicídio, né? O feminicídio é um fato social triste, muito evidente no nosso país. E se isso não é uma autoameaça de uma sociedade industrial e desigual, né? E esses riscos não podem ser controlados, né? Eles, por mais que a gente tente tornar ele racional, às vezes o problema é maior do que nossas novas técnicas, o que a nossa ciência é capaz de assegurar a segurança ontológica. Então a ideia de controle da natureza e segurança entra em colapso, né?
Então, aquilo que o Guides fala de segurança ontológica, confiança, ah, né, o Bauman também tem fala muito da confiança do Estado moderno. Olha só, o Estado moderno só se dá porque nós confiamos no sistema de leis, nós confiamos na técnica, nós confiamos na ciência, nós confiamos que que essa sociedade moderna é funcional e racional, certo? Mas quando isso foge do controle e entramos com o perigo, com o risco, isso tende, essa segurança tende o quê? A entrar em colapso. A entrar em colapso. Suponhamos um estado de anomia em Durkheim, né? Seria aqui, podemos fazer aqui agora uma analogia breve com o The Walking Dead, né? O, o, o que é aquilo ali? O caos social está instaurado. Aquela segurança ontológica de você andar na rua sem outro grupo de humano querer roubar seus recursos está entrando em colapso, né? E aí é algo que o sistema político e econômico tenta racionalmente segurar o tempo todo. A sociedade não pode entrar em colapso, porque se a sociedade entra e sente o perigo do medo, do risco, a sociedade vai se desfragmentando. E pensando aqui o coronavírus, é importante que, que a força política mundial globalizada e aqui no Brasil ela pense bem e de forma racional como conduzir com segurança e gerenciar os riscos da melhor forma para que a nossa sociedade, tanto global como aqui no Brasil, não entre em colapso, né? E é algo muito difícil de fazer porque são infinitas variáveis, né? Você tem a economia, você tem os países vizinhos, você tem a elite, os mais favorecidos, mas você tem a grande massa que não é favorecida e que também é uma pressão. Então, isso tudo aí é um barril de pólvora. E nossa sociedade é um barril de pólvora em estado latente. A gente só está esperando uma crise se estabilizar para outra crise explodir. Então vivemos em ciclos de crise. Então um novo tipo de capitalismo de sociedade surge, né? Sempre vai surgir, porque sempre que uma crise é sanada ou que uma crise surge, tudo muda. O mundo não será mais o mesmo pós-coronavírus. Lições serão aprendidas daí. Novas dinâmicas de vida cotidiana serão estabelecidas. Olha só a quarentena aí. Quem pensaria que estaríamos todos, ou boa parte da população mundial, em quarentena, com medo de um vírus que é algo que basicamente quem é da minha geração e da geração de vocês achava que o vírus, que todas as vacinas que a gente toma ao longo da vida iria nos tornar imunes a isso. E de repente, não. De repente a gente está entrando em colapso. A gente tem um medo, a gente tem insegurança porque a sociedade é de risco, né? E novas referências são criadas, novos líderes, novos sistemas políticos, eles vão surgir da crise, certo? Referências científicas também, né? Referência de tudo que é tipo, tanto para coisas boas como coisas ruins. Por exemplo, na Hungria, recentemente, com a crise do coronavírus, o primeiro-ministro húngaro teve a aprovação do parlamento, do congresso deles, para governar por decreto com plenos poderes. Olha só, então novas referências são criadas, não por uma coisa boa nesse caso, né? Porque a democracia entrou em risco na Hungria. E isso pode se espalhar. E a democracia também é algo racional, que pode estar entrando em colapso. Então olha só como a sociedade de risco, que a gente acredita não ter risco, ocorre da noite para o dia, né? Então no meio desse coronavírus todos,
A gente ainda pode ter o risco de uma guerra nuclear, que é sempre latente, de um vazamento ou de um grande desastre ambiental ou de uma nova pandemia. Então é isso, pessoal. É o que Beck está chamando a atenção e é a partir daí que a gente pode refletir também a crise, o momento atual que nós vivemos. Ok. Bom, gente, aqui. Na sociedade de risco, o mundo compartilha tudo, inclusive as ameaças. Isso eu já falei, né? Então, por exemplo, as pandemias, a poluição, o problema que advém do aquecimento global. E aí, ao lado bom, né? Compartilha-se cada vez mais democracia ou não, o interculturalismo e a tolerância. E ao lado negativo, a crise dos estados nacionais, flexibilização do trabalho, desemprego, terrorismo e etc. Os ricos, os riscos pressupõem decisões tomadas com base na racionalidade. E os riscos globais estão ligados a decisões técnicas, administrativas e políticas. Certo, gente? Então independe. Isso aqui tem que ser chamar a atenção. A racionalidade é algo que passa muito pelo risco. O risco ele é técnico muitas das vezes, né? Coronavírus ele surge naturalmente, ok, mas a gestão do risco do coronavírus ele tem que ser racional. Ele está ligado a decisões técnicas, administrativas dos governos e com base de uma ideologia política, né? A partir da sua ideologia política, você vai conduzir, vai tomar as suas posições diante da crise e diante do risco, né? As mais controversas tecnologias não estão mais asseguradas ou estarão cada vez mais asseguradas. Próximo slide. Meu Deus. Ok. Bom, a modernidade põe o risco subjugado ao uso político da ciência. Estamos vendo vários exemplos disso, né? Então, o sistema político tende a se apropriar disso daqui, ó. Afinal, quem financia a ciência é o, o sistema político, o sistema de governos. Os efeitos dos riscos são direcionados às classes sociais de maneira variável. E aqui eu lembro que os menos favorecidos economicamente são os mais prejudicados numa situação de risco coletivo, tá? E aqui é uma parte do livro, eu não esqueci de colocar a página, né? Mas aqui é palavras do Beck. Uma paráfrase: o sentido dado à pauperização está ligado às condições políticas que fundamentaram a modernização. Estipula-se o risco às condições políticas de quem detém o monopólio. Monopólio o quê? Monopólio político. Então surgem bodes expiatórios, onde os riscos é negado ou omitido por questões políticas ou econômicas. E aí surgem novas desigualdades sociais. E como eu já tinha dito, a pobreza sempre vai determinar um maior risco para as pessoas. Vamos seguir. Então, o risco não é mais a ausência de conhecimento, e sim a dominação do próprio conhecimento. Certo? O risco é um produto também histórico. Aqui é a perspectiva mais marxista, né? Que também está em Beck, tanto do Weber como do Marx. Isso parte do pressuposto que as sociedades são sociedades históricas, certo? E o contexto histórico está intimamente ligado
a essa produção do risco e essa insegurança. E agora sim, uma frase direta do Beck, né? Ó, sem que alterem a estabilidade institucional e as atuais competências, o poder constitutivo migra do âmbito da política para o da subpolítica, né? Então, quando estamos numa crise de risco, gerenciando isso, cria-se uma subpolítica, uma categoria mais escura, um jogo de interesse ali menos explícito, né? Porque as democracias, as estabilidades políticas e institucionais, né? É, sofrem inflexões o tempo todo, né? Para dar resposta, para solucionar o problema ou para omitir o problema, como foi inicialmente aqui o caso dos chineses. E depois eles se inflexionaram para a resolução do problema. Hoje eles estão exportando ajuda. Mas aqui também a realidade do Brasil é algo muito parecido, né? Então existe aí agrupamentos da subpolítica literalmente degladiando-se para gerenciar esse risco de melhor forma. Uhum. E o risco não significa catástrofe, mas é a antecipação dela. Por quê? O risco é o estado latente antes da catástrofe. O risco está constante. Mesmo em épocas de calmaria, o risco existe. Sempre vai existir o risco, né? Mas a catástrofe é a concretização do risco, né? E aqui, ó, coronavírus, né? Provavelmente isso aqui é de uns 2 dias atrás. Provavelmente isso aqui está muito maior porque a disseminação é muito rápida. Então os riscos constituem em ensinar o futuro do presente, ao passado o futuro das futuras catástrofes é em princípio desconhecido, né? Então tá aí uma outra frasezinha do Beck para a gente entender melhor. E por fim, o conceito de sociedade de risco é a expressão que o autor utilizou para alertar sobre os efeitos das dinâmicas e transformações da sociedade industrializada, logo que a acumulação global dos riscos é vista onipresente, dado que as incertezas na cultura pós-moderna se desenvolvem em âmbitos ecológicos, financeiros, bioquímicos, armamentistas, porque a demanda específica da racionalidade industrial tem como hipótese a demanda racionalista aumenta. Além disso, já que essa racionalidade não necessariamente resulta inevitavelmente uma mazela ou algo ruim do caos e no desastre. E por isso, nessa incerteza da racionalidade é possível experienciar os avanços e novidades, mas também a probabilidade de catástrofes. Deixo aqui meu muito obrigado para quem ficou comigo até agora e teve paciência. Como prometido, quem quiser acessar aqui o Diário Socialis no WordPress vai encontrar esse artigo aqui, ó, Sociedade e Risco, que é a minha resenha do livro, e não mais do que uma página e meia. A resenha é sempre curtinha assim mesmo, mas vai tá lá disponível para quem quiser entender um pouco mais do conceito de sociedade e risco. E também há muito PDF de partes do livro disponível no Google. O Beck nunca caiu no Enem, mas pode ser que caia. O Enem é sempre uma caixinha de surpresa. Mas independentemente disso, tá aí. Argumentos. Vocês podem instrumentalizar isso na redação de vocês.
E não só para o Enem, né? A sociologia pode ajudar vocês em vários outros âmbitos da vida. A começar por criar um senso de criticidade, né? De conhecimento mais holístico, mais amplo. Independentemente de viés ideológico, é sempre bom vocês estarem lendo o tempo todo, e exercitando a escrita de vocês, independentemente do Enem, mas fundamentalmente no período que vocês se encontram nesse exato momento pro Enem. Ah, Desejo aqui uma boa quarentena a todos os alunos do Pré-Uni, Seduc, né? Também para os alunos, os demais alunos que possam estar assistindo da rede estadual. Ah, e é isso. Forte abraços. Um cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau.